Acabei de assistir o filme solo da Viúva Negra, mas será que ele é bom ou será que é ruim? Vem comigo para saberes. Finalmente, depois de inúmeras vezes a ser adiado, o filme solo da Viúva Negra estreou tanto nos cinemas como no serviço de streaming da Disney, com um custo adicional além da mensalidade que já pagas todos os meses, para quem, claro, é assinante. Então hoje vou fazer a análise do filme com spoilers. Vou passar pelos pontos positivos e negativos, que não são poucos, spoiler alerta, e de categoria para categoria. Eu vou ser muito sincero, isto vai ser uma conversa de fã para fã. Eu sei que algumas pessoas gostaram muito do filme e outras nem tanto, e eu já vou comentar daqui a pouco o porquê disso. Para ser sincero, já há muito tempo que eu assisto um filme e fico com raiva do que acabei de ver. Eu saí da sala de cinema com uma sensação muito pior, de muito mais revolta do que quando entrei. Eu entrei para lá ansioso para assistir ao filme e saí de lá com uma frustração que tu não podes imaginar. Não consegues imaginar a não ser que sejas um grande fã deste universo. Vejo uma personagem da Marvel que sempre amastes, que está aqui nas nossas mentes desde Homem de Ferro 2, a levar de todo o mundo e a ser humilhada no seu próprio filme solo. Próprio e último filme solo da Natasha, quero eu dizer, claro. Tudo o que tu poderias querer saber sobre a Sala Vermelha, sobre tudo o que se passou na vida dela até entrar para a SHIELD e, claro, a seguir fazer parte da equipa dos Vingadores, foi explorado miseravelmente. Se formos comparar toda a trajetória dela, claro, já vou falar das cenas iniciais do filme, que por acaso até foram muito boas, mas se nós formos comparar com a trajetória dela até chegar aos Vingadores, foram cenas muito ruins, muito mal adaptadas, foram cenas rápidas, foram os primeiros 15 minutos do filme. Mais nada para contar uma trajetória desse nível, porque a base do filme situa-se entre Capitão América, Guerra Civil e Vingadores, Guerra Infinita. É difícil ir ao cinema como um fã da personagem como eu sou e sair de lá triste e revoltado com o que a Marvel fez com ela. Basicamente, foi um desrespeito para com a personagem. O filme contém uma quantidade absurda de semelhanças com o filme Capitão América ou Soldado Invernal. Para falar a verdade, são cenas copiadas de um filme para o outro. Obviamente que não vou falar de todas as cenas que foram copiadas. E algumas realmente copiadas mesmo. Só mudaram a ambientação e os veículos, basicamente. E claro, as personagens. Porque o resto foi tudo copiado. Mas se eu estivesse a falar de todas elas, estaria aqui até amanhã sem sombra de dúvidas. Portanto, eu vou focar em apenas uma que é, muito provavelmente, a mais evidente. A cena da Natasha e da irmã no carro com o treinador a segui-las é uma cena parecida com aquela que também nós vemos no Soldado Invernal. É uma cena exatamente igual. Os movimentos de câmara, os mesmos planos de cinematografia, os movimentos de luta, de coreografia de luta, são piores, mas vê-se perfeitamente que eles tentaram adaptar de forma a parecer muito parecido, mas com as suas diferenças. O pior é que adaptaram mal. Veículos e ambientes extremamente parecidos, lançamento de uma flecha com um arco na parte inferior do carro que faz com que ele exploda, a mesma cena que temos em Capitão América 2, até a coreografia das cenas, como disse, tem como objetivo ser a mesma. Mas o problema é que se a Marvel tivesse copiado bem o que foi feito no filme solo do Capitão América, vocês vão perceber que a Marvel tentou copiar as cenas, não é, com algumas adaptações, mas fez pior e por isso tornou-se um filme muito inferior a Capitão América Soldado Invernal. E não foi por causa do orçamento, porque inclusive o orçamento deste filme foi maior do que o do Soldado Invernal. Foi maior. Ou seja, não foi problemas com orçamento, mas sim com treino, preparação e, claro, uma narrativa horrível em diversos pontos de vista que já vão ser ditos daqui a pouco. Ou seja, nem sequer souberam copiar direito. Os movimentos do treinador, por exemplo, têm uma mistura de Capitão América devido ao escudo com os movimentos da personagem Pantera Negra antes de lutar, quando ele cruzou os braços. As acrobacias que lembram muito as do Homem-Aranha e é uma mistura de personagens que já existe. Basicamente copiaram diversas coreografias de determinadas personagens já do UCM em determinados contextos e colocaram-nas no treinador. E nas restantes cenas das outras personagens, dizendo-se de passagem. As piadas do filme, tirando aquela sobre a pose da Natasha nas lutas, são horríveis e muito forçadas.
Só não são piores por causa dos atores que transmitem muita realidade no que estão a dizer. Eles realmente acreditam na piada que estão a dizer. E, claro, isso é devido ao facto de os atores realmente serem de um escalão muito alto. Porque se fossem atores de escalão médio, essas piadas não seriam ruins. Seriam um meme pela internet. Tem uma que é sobre o nome, acho que era Budapeste, se não me engano, em que a Natasha, é aquele tipo, o faz tudo, que já vou falar dele daqui a pouco sobre as inconveniências narrativas. Essa piada é horrível, talvez a pior piada que a Marvel já fez, sobre o tipo a falar um nome talvez um pouquinho errado e a Natasha a tentar corrigi-lo com aquele sorriso de é assim que se fala, é assim que se fala. Horrível, uma cena horrível. E só não é pior porque, como disse, a atriz que interpreta a Natasha, que é a Scarlett, e realmente ela acredita no que está a dizer, porque caso o contrário, se fosse com muitos outros atores, seria uma cena horrível, talvez das piores que já foram feitas na Marvel. As mulheres que entravam para a Sala Vermelha eram esterilizadas para focarem a vida delas no assassinato, ou seja, a executarem ordens de assassinato e na espionagem também, entre outras funções. Até com isso, a narrativa faz piada, até com esse tema. Eu aposto que qualquer mulher que assiste essa cena vai se sentir desconfortável. Essa cena só não é ainda pior e alvo de diversas críticas negativas e pesadas em todo o mundo porque é de facto uma cena muito pesada. Fazer piada com uma cena sobre esterilizar mulheres só para focarem toda a energia nas suas funções do dia-a-dia, na espionagem, nos assassinatos, para obterem energia para o que aquele chefe da Sala Vermelha quer, já vamos falar dele daqui a pouco, é muito, muito complicado. É um absurdo achar que se pode fazer piada com isso. Não tem como. E só fica mais ou menos uma piadinha que quase nem é piada, porque os atores falam aquilo de uma forma que parece que não é piada. Mas o objetivo da história naquele momento era fazer piada com isso. Só que os atores não transmitem muito esse senso de piada. E ainda bem, porque isso seria certamente alvo de diversas críticas pelo público. Afinal, quem é que gosta de ver um tema desses a ser alvo de piada? Outra cena, aquela em que as duas gêmeas se encontram pela primeira vez e começam a lutar de um momento para o outro. A sério, fui só eu que achei que isso é um absurdo. Não faz sentido. Simplesmente elas do nada estão de bem apontadas uma arma uma para a outra, do nada começam a lutar. E o pior de tudo é que a seguir elas reagem como se não tivesse acontecido nada. A Helena oferece uma bebida para a Natasha, ela começa a beber e como se não tivesse acontecido nada. Ou seja, o que é que a história quis mostrar? Quis mostrar elas a enfrentarem-se, que isso não voltaria a acontecer. Uma vez que elas a partir dali ficariam cada vez mais amigas, vamos chamar assim. É uma tentativa horrível de colocar as duas em luta. Por favor, não houve nenhuma que fizesse assim um movimento brusco, do nada, estão uma com a arma virada uma para a outra, do nada começam a lutar, sem motivo nenhum, ou seja, é para mostrar qual delas venceria a outra. Os diálogos são expositivos e muito, muito genéricos. Aquela cena da família, aliás, aquelas cenas em que a história tenta mostrar como aquela família pode ser unida e é unida e por estarem todos juntos é um momento muito especial, é extremamente forçado. São cenas forçadas e que as piadas feitas nessas cenas são ainda piores, porque os atores mostram praticamente uma forma de ser. A maneira como eles estão distribuídos nas mesas, a forma como eles estão, com o rosto, mostra uma coisa. E a forma que está na história, o que está escrito na história, é outra. É como se eles estivessem divertidos, como se nada tivesse acontecido naqueles anos em que as duas irmãs estiveram na Sala Vermelha. É como se isso não tivesse existido. E na verdade não existiu. O filme só aborda isso nos primeiros 15 minutos. O resto do filme foca entre Guerra Civil e Guerra Infinita, só porque a produção ordenou isso, certamente. Mas já vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Um exemplo muito simples de diálogo expositivo é quando o treinador encontra pela primeira vez a Natasha e os dois começam a luta. E do nada a Natasha está ali no chão ou dentro do carro, mas está deitada, e o treinador de repente olha para ela, olha para o outro lado e vai em direção ao outro lado da estrada pegar lá um objeto que a Natasha transportava. E a Natasha diz, como se tivesse feito uma grande revelação: ele afinal não veio atrás de mim. Jura? Eu não tinha descoberto isso, se calhar eu não percebi isso.
São diálogos mais positivos que até fariam inveja ao Christopher Nolan, no filme Tenet, em que as personagens estão sempre a repetir o final do que as outras disseram anteriormente. Os diálogos não podem ser positivos, mas o pior de tudo são os diálogos do vilão, que é o famoso plot twist, que na verdade não vale de nada, é uma cena horrível. O treinador foi muito adaptado, de forma excessiva até, mas isso não me incomoda. O que me incomoda é que o treinador, ou melhor, a treinadora, não faz ideia do que é que está para ali a fazer. Está perdida. Aquilo põe-se a olhar para a personagem, mas não é olhar e a reconhecer os movimentos rápido, que é para se preparar para a luta. Não luta, está a olhar para a personagem e parece que não faz a menor ideia do que está para ali a fazer. As cenas de luta não são ruins, atenção, mas são muito genéricas. Obviamente que são trazidas do filme do Capitão América, o Soldado Invernal, mas são mal adaptadas. Então, para que o público não perceba a falta de tempo ou de vontade para treinar essa coreografia, juntamente com a eficácia dessas cenas, então o que é que a edição resolve fazer para encobrir esses problemas? Coloca 300 cortes por segundo em cada uma das cenas para que o público não perceba a fragilidade das mesmas. Uma decisão horrível e que podia ter sem dúvida sido alterada se houvesse preparação para essas cenas. Que o filme é justamente de ação. E atenção, a ação não é ruim. Está dentro do que se poderia esperar dentro de um filme de super-heróis. Mas as cenas de luta são muito genéricas. Vamos combinar, não é? Não tem nada a ver com aquelas que foram apresentadas entre o Capitão América e o Bucky. Não tem nada a ver. Mas claro que mesmo até as cenas de ação, a nível geral, não são ruins, mas poderiam ter entregado um nível um pouquinho mais elevado de originalidade, porque também são muito parecidas à grande esmagadora maioria dos filmes. Aliás, as referências a 007 em diversas cenas do filme são óbvias e muito claras para quem já assistiu a algum filme dessa franquia. Algo que o filme poderia mesmo assim ter abordado melhor e que tinha possibilidade para o fazer e não o fez, é o género de espionagem, vamos chamar assim, um género de espionagem nessa cena. É um absurdo. Na verdade são um conjunto de cenas, com cada uma pior do que a outra. Porquê? Porque o filme podia aproveitar uma entrada silenciosa, neutralizar um guarda por um, agora era este, agora era outro guarda, uma das irmãs ia por um lado, a outra ia pelo outro. Podiam fazer diversas combinações de cenas fantásticas, mas não o fizeram. Simplesmente colocaram uma encomenda a ser entregue ao Guardião Vermelho, o que não faz o menor sentido, já que em qualquer outra situação a encomenda seria analisada pelos guardas para saber se levava alguma arma, alguma faca, etc. A encomenda tinha de ser analisada, mas não o foi. Do nada vem lá dentro um receptor para ouvir, do outro lado, ou seja, as irmãs que estavam a falar com ela. Ele foge e vem cá para fora, para o ambiente aberto, e uma prisão que está no meio do nada tem algum objetivo, não tem? É não ser invadida e as pessoas que estão dentro não saírem de lá com facilidade. Imagina uma prisão no meio de Nova Iorque. Imagina ali na Times Square uma prisão. Eu acho que não seria muito difícil uma pessoa sair de lá sem que ninguém desse por isso. Pelo menos o pessoal mais treinado, como por exemplo a Viúva Negra, ou melhor, as duas Viúvas Negras, seria algo extremamente fácil de elas saírem. Ou seja, a prisão está feita para que ninguém consiga sair de lá. Do nada vem um helicóptero, que simplesmente os guardas parece que desaparecem, dão um tiro ou dois, aparece um ou outro, mais nada, ativam um alarme, parece que não adiantou nada. Ele caminha por aquilo tudo como se fosse tudo dela, propriedade dela, o Guardião Vermelho. É lançada uma corda, a Natasha solta-se da corda do helicóptero e vem lutar para o chão. Basicamente ela só dá porrada aos figurantes, basicamente, porque quem é coadjuvante e tão importante como ela no filme, ela só leva, mas isso já... Daqui a pouco já falamos na importância da personagem para a narrativa. E ele sai de lá sem a menor dificuldade. É como se eu tentasse invadir a Área 51, entrasse lá, roubasse os projetos e viesse e nada de mais. Foi fácil, easy. Não faz sentido nenhum. Chegamos agora a uma das piores partes do filme. Dreykov. O vilão é muito genérico. O Thanos, por exemplo, tem personalidade. Ele tem uma alma realmente. Dá para perceber que ele tem um objetivo com aquilo. Ele não se acha poderoso e não se fica a gabar por aí que eu sou poderoso, tenho a manopla do infinito com as joias, tenho todas as joias do infinito e é só eu estalar os dedos em que metade da população é dizimada. Eu sou um poderoso e conta o plano todo para as pessoas. Ele não faz isso. Ele não, ele apenas conta
o que pretende fazer, para quem ele se importa, como nós vimos em Guerra Infinita, com a Gamora, e para quem ele acha que consegue compreender os motivos dela. Que, na verdade, ele até diz que ninguém o consegue compreender da mesma forma que ele compreende. Ou seja, ele tem personalidade. E como é que a Marvel consegue fazer um vilão tão bom e com tanta personalidade como o Thanos e depois apresenta este vilão genérico a contar o pano todo para a Natasha e ela simplesmente ali a ver. Uau! Como tu és poderoso! Meu Deus, nunca tinha descoberto isso. O filme inteiro, as personagens dizem que o tipo é muito poderoso. Ele faz tudo o que quer, basta só mandar alguém que ele consegue tudo o que deseja. Colocam a Natasha a levar de um velho. A levar na cara de um velho. Ai, mas isso foi por causa do efeito das feromonas, ou feromônios, para quem assiste o Brasil. Está bem, mas isso é uma desculpa. Essa é mais uma artimanha da história, da narrativa. Foi escrita por uma pessoa que eu não percebo, não faz a menor ideia do que está para ali a fazer, a verdade é essa. E que dá uma desculpa básica que qualquer pessoa que estuda o mínimo de narrativa consegue inventar uma solução mirabolante para que o vilão não consiga agredir a super-heroína. Mesmo que depois a super-heroína acabe por agredir o vilão. Essa junção de coincidências narrativas, de aspectos narrativos criados para ajudar a que a história seja contada sem que a dificuldade da pessoa que está a escrever seja muito alta, e a seguir vocês já vão ver exemplos em que a facilidade narrativa chega a pontos estúpidos mesmo, que não fazem o menor sentido, e eu nunca imaginei que a Marvel colocaria isso em um filme. A Viúva Negra ao levar de um velho, mais de todo o mundo, uma vez que o filme é dela e devíamos ver a protagonista mais overpower, pelo menos a minha opinião é essa, pelo que parece não é assim que a Marvel interpreta. E para mostrar o que me pareceu para mim uma crítica social em que o homem bate na mulher, só serviu para humilhar ainda mais a Natasha. Mesmo que tudo isso fizesse parte de um plano, eu sei disso, toda essa situação fazia parte de um plano, mas mesmo assim são situações criadas única e exclusivamente para humilhar a personagem. Será que ninguém viu isso? Ninguém da produção do filme percebeu essas coisas e tentou mudar a história um pouquinho, adaptá-la para que não ficasse tão evidente? Uma super-heroína como a Viúva Negra, que todo mundo ama, deve ser colocada a lutar com vilões do mesmo nível que ela, e não vilões velhos que simplesmente estão na cara. É que nem sequer é uma luta minimamente justa para com a personagem. Não, é que esse velho, do Dreykov, dá na cara, como se fosse violência doméstica. E a Viúva Negra ali a olhar, como se estivesse a louvar e mesmo assim amassa a pessoa que está à frente dela para continuar com ela para sempre na vida. Reparem nessa cena, não vos dá um bocadinho de vergonha alheia? E como eu estava a dizer ainda há pouco sobre as feromonas, como em qualquer história fraca, narrativamente falando, e não só, mas principalmente narrativamente falando, as conveniências narrativas são espetaculares. É a toda hora que aparecem. A sério, eu nunca vi isto na Marvel. Aquele tipo que a Natasha contrata para lhe arranjar as coisas que ela precisa, passaportes, é uma facilidade narrativa, meu Deus. Meu Deus. Até filmes de animação têm narrativas melhores, com facilitação narrativa inferior do que este filme. A sério, por favor, o tipo arranja uma caravana, arranja um helicóptero, uma nave, simplesmente porque a Natasha liga para ele e diz: ok, olha, podes-me arranjar um tal objeto? E ele diz: ok, em 2 dias apareço em que lugar? Em Marte? Queres o objeto em Marte ou queres em Júpiter? Em Júpiter pode ser. Ok, então lá apareço lá com o objeto. É basicamente assim. Mesmo sendo um filme de super-heróis, é importante explicar esse tipo de coisas. E o filme passa completamente ao lado. Além do tipo também ser um completo incompetente. Dá o avião sem gasolina, dorme o tempo todo. Enfim. A origem da personagem é completamente apagada. Pelo menos de praticamente todo o filme. Todo mundo esperava ver diversas situações no filme que não foram vistas, nem sequer foram abordadas minimamente. Muita coisa importante para ser dita, como a vida dela na Sala Vermelha e como ela saiu de lá para a S.H.I.E.L.D., são temas de extrema importância que deviam ter sido abordados durante praticamente o filme todo, mas que são mencionadas apenas nos primeiros minutos. Mas provavelmente isso aconteceu por ordens exteriores. Foi alguém da produção do filme que ordenou que a base do filme fosse entre os acontecimentos de Guerra Civil e Guerra Infinita, porque essas noções gerais de quando o filme acontece geralmente são dadas pela produção e depois são distribuídas
às pessoas que vão escrever o filme para que elas elaborem uma narrativa. Mas para quê? Para que focar nos acontecimentos entre esses dois filmes, ou seja, nesse espaço de tempo, e não na história de origem dela? Bom, para apresentar a personagem da Helena Belova, que basicamente o objetivo do filme, acima de tudo, é apresentar a nova Viúva Negra para retirar do caminho a Natasha Romanoff e apresentar, a partir de agora, para o futuro do DCM, a nova Viúva Negra. Basicamente é o objetivo do filme. Aliás, claro, e faturar nas bilhetarias, claro. E no serviço de streaming da Disney, claro. Mas o objetivo principal do filme é, sem dúvida, mostrar essa passagem de bastão. Só isso. As cenas iniciais do filme, os primeiros 16 minutos, por acaso são pontos extremamente importantes e muito bem conseguidos. Já vou falar aqui sobre isso. Dá para perceber que o filme em geral foi feito só para isso, só para apresentar a personagem de Helena Belova e para indicar que ela vai ser a próxima Viúva Negra. E para quem diz que o filme se refere a todas as Viúvas Negras e não só à Natasha, porque é que somente ela aparece nos posters do filme? Em alguns aparecem as outras personagens em tamanho muito reduzido e em outros aparece só a Natasha. Porque, claro, o filme tem de se vender, já que se aparecesse a Helena Belova como a nova Viúva Negra, o filme não venderia nem 1/10 dos bilhetes no cinema. Mas ela no filme é esquecida e é levada para fora do filme, uma vez que a nova personagem da Viúva Negra vai ser a Helena. Ou seja, é uma questão de marketing apenas. Se tu vês filme solo da Viúva Negra com Natasha Romanoff, é apenas para marketing, porque na realidade não é bem assim que a coisa funciona. E tu que te estás a perguntar se o que eu estou a dizer é realmente verdade? E tu que achas que eu estou a exagerar, que não é propriamente verdade o que estou a dizer? Faz a seguinte pergunta para ti próprio. Qual é a utilidade do filme se a Natasha morreu em Ultimato e o filme não aborda praticamente nada sobre a origem da Viúva Negra? É só pensares um pouquinho sobre o que assististe e vais perceber instantaneamente qual é o objetivo principal da obra. Mas e se eu te disser que eu gostei do filme? Vais acreditar em mim? Porque o filme entrega o básico que é esperado de um filme de super-heróis. E se te deixares levar pelo que é dito, vais ter uma experiência ok. Na verdade, vais ter uma boa experiência até. Não vai ser uma experiência incrível, mas vai ser uma experiência minimamente suficiente para apreciares o filme, pelo menos até começares a refletir sobre ele. Aí sim é que a coisa vai começar a ficar um pouco mais negativa. Mas durante a experiência do filme, e como tem muita ação, tu mal vais parar para pensar nesses assuntos. Portanto, sim, dá para ter uma boa experiência. A crítica do filme, se tu reparares, está muito alta. Na data de gravação deste vídeo está em 7.2/10, ou seja, uma boa crítica, certo? Mas o problema principal desta obra é, sem dúvida, a desconexão com as personagens, principalmente com a personagem principal, teoricamente a personagem principal, que é a Natasha. Por isso é que a crítica está a elogiar muito o filme, mas se tu analisares a trajetória da personagem ao longo do UCM, desde o Homem de Ferro 2, que ela é tratada como um objeto sexual do Tony Stark, até agora vais perceber que ela sempre foi muito injustiçada, nunca teve um filme solo de respeito, enquanto, por exemplo, o Homem de Ferro teve 3, o Homem-Aranha já teve 2, inclusive a Capitã Marvel, que acabou agora de sair entre Guerra Infinita e Ultimato, já teve o seu primeiro filme solo. Antes de aparecer em qualquer outro filme, teve o seu primeiro filme solo, antes de qualquer outro. Foi o primeiro filme que ela apareceu na Marvel foi no seu filme solo. O primeiro. E a Viúva Negra estava lá desde o Homem de Ferro 2. E só é apresentado o filme solo da personagem, que nem é da personagem, se nós formos realmente a ver. Agora, depois de ela morrer em Ultimato. Mas que falta de respeito é esta? Eu não percebo. Sinceramente, eu não percebo isso. Não faz sentido. Mas, na minha opinião, é a melhor super-heroína da Marvel. Porque ela não tem superpoderes e mesmo assim é uma vingadora. Todos eles têm superpoderes. O Gavião Arqueiro, a mira que ele tem. O Homem de Ferro, cá está. O Homem de Ferro, como Tony Stark, tem a armadura. O Capitão América com o soro super soldado. Todos eles têm superpoderes. Só a Viúva Negra, com o seu treino, é a mais humana de todas. E está nos Vingadores. Eu não tenho dúvidas em dizer que foi a personagem mais mal aproveitada dentro do universo da Marvel e que saiu de forma vergonhosa. Não tenho dúvidas em dizer isso, porque é a verdade. E o pior é que eu tinha certeza de que se fosse o Christopher Marcus e o Stephen McFeely a escrever o filme com a direção dos irmãos Russo, Anthony Russo e Joey Russo, podias ter a certeza que o filme era muito melhor em todos os aspectos. Em
todos os aspectos. Aliás, se tu fores ver, todos os filmes dos Vingadores, ou praticamente todos, inclusive Capitão América, o Soldado Invernal, mas não faz sentido ter um filme tão ruim se estes quatro não estiverem disponíveis. Há outras pessoas na Marvel e de extrema competência, como por exemplo Homem-Aranha, Longe de Casa, Capitã Marvel, são filmes muito bons. Têm os seus erros, sim, os erros básicos, mas que se conseguem perdoar facilmente. Mas este filme tem muitos erros, mais do que seria de esperar de uma personagem com um histórico tão grande que podia ser tão bem aproveitado, com uma narrativa, com uma história fantástica para ser aproveitada no cinema, e que até mesmo o Incrível Hulk, que tem uma história básica, foi mais bem aproveitado no seu filme solo lá atrás do que Viúva Negra neste filme. Sinceramente, diz-me a tua opinião nos comentários, tu que já assististe. Mas o filme, felizmente, mesmo com uma história extremamente mal narrada, consegue até ser bom por alguns pontos, principalmente por causa do elenco, que encaixou na perfeição. Isso sim, a Marvel realmente esteve de parabéns, porque conseguiu, mais uma vez, arranjar a pessoa certa para o papel certo da personagem. Isso realmente não podemos tirar os créditos da Marvel, porque foi um excelente trabalho. Isto também serviu para encobrir muitas falhas narrativas, como já disse anteriormente, mas sinto que realmente a Marvel acertou em cheio entre a combinação dos atores com a respectiva personagem. A direção entrega o básico do que seria de esperar de um filme de super-heróis e que de espiões não tem quase nada, mas sim, a direção entregou um espetáculo audiovisual satisfatório. Os efeitos visuais são muito bons, tirando uma ceninha ou outra que eu duvidei, mas a níveis gerais são muito bons. Também teve um orçamento superior ao que normalmente é dado nos filmes de super-heróis de origem. Normalmente é dado 150 a 160 milhões de dólares. Este filme teve um orçamento de 200 milhões, ou seja, um pouco mais. Portanto, também teve a obrigação de ter melhores efeitos do que muitos dos filmes da Marvel, o que não foi propriamente o caso, mas não deixam de ser bons, atenção. A mixagem de som é espetacular, é muito boa e talvez seja o principal fator, juntamente com o elenco e com os efeitos, que te faz prender do início ao fim com a quantidade de ação que o filme apresenta de uma forma satisfatória. Mas depois de refletir vais perceber que realmente o filme teve muitos erros. Mas o pior de tudo é que esta foi uma ação irreversível, visto que a Scarlett termina com este filme o contrato dela com a Marvel. E tudo indica que nunca mais vamos não só ver a Natasha Romanoff nos próximos filmes da Marvel. Muito menos a Scarlett. Esquece, ela saiu da Marvel. Acho praticamente impossível que ela volte. E a Natasha, muito provavelmente, depois de assistir a este filme, dá para perceber que o Kevin Feige não se importa de maneira nenhuma com esta personagem, que está mais preocupado em focar na nova Viúva Negra. E tu que assististe? Gostaste do filme? Concordas com o que eu disse ou achas que o filme é fantástico, incrível e que o que eu estou a dizer é muito exagerado para o que realmente acabaste de ver? Reflete um pouquinho sobre o que eu disse, sobre o que viste e deixa nos comentários a tua opinião. E já sabes, se tu queres continuar a acompanhar este canal, não te esqueças de subscrever o canal e de ativar as notificações. Dessa forma vais-me ajudar a mim a produzir cada vez mais vídeos e, obviamente, vais-te ajudar a ti, já que o canal está a crescer e torna-se, claro, com cada vez mais qualidade em todos os sentidos e, claro, com cada vez mais pessoas que apoiam muito esta comunidade e que amam filmes de super-heróis. Muito obrigado com a tua contribuição. Estou a contar contigo. Eu fico por aqui, um forte abraço e até à próxima.